Neste episódio do PG On Air, vamos falar sobre um tema central para discussões de vanguarda sobre o direito da concorrência, o conceito de bem-estar do consumidor. Apesar de central para as análises do antitrust, essa definição apresenta certas divergências doutrinárias e de aplicação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CADE. Para conversar conosco sobre esse tema, temos o prazer de receber o Rodrigo Fialho Borges e o Gustavo Manicardi Schneider, autores do artigo Qual o Bem-Estar do Consumidor? Um Objetivo Sem Significado, publicado no volume 188 da Revista de Direito Mercantil. O Rodrigo, além de sócio do PG Law, também é professor da graduação e do mestrado profissional da FGV Direito São Paulo, doutor em Direito Comercial e bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e foi pesquisador visitante na University of Pennsylvania Law School. O Gustavo é LLM Candidate na Harvard Law School, mestrando em Direito Comercial e bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Rodrigo, Gustavo, é um prazer ter vocês conosco aqui no PG On Air. Sejam bem-vindos. Obrigado, Michele. O prazer é meu estar aqui de novo, ainda mais junto do Gustavo, meu coautor nesse artigo que a gente desenvolveu ao longo de 2 anos. Aí foi muito legal. Vai ser muito legal poder falar sobre ele. Eu sou a Michele Barum, advogada do PG Law, e você está no PG On Air. Bom, acho que começando então com as perguntas, Rodrigo, você poderia explicar um pouco sobre o que se trata o artigo e de o que motivou vocês a escreverem sobre esse tema? Claro, Michele. Obrigado pela pergunta, obrigado de novo pela oportunidade de falar aqui com você. Você que é atual editora discente da revista na qual esse artigo foi publicado recentemente. Basicamente, o artigo ele decorre de algumas ideias iniciais que eu tive, conversei com o Gustavo sobre elas, e ele também contribuiu de uma forma muito relevante para a construção da ideia que a gente acabou perseguindo, né, da hipótese que a gente acabou testando. Mas ele surgiu há muito tempo, a ideia. Surgiu quando eu estava fazendo minha tese de doutorado, na qual eu comecei a estudar mais profundamente sobre objetivos do direito da concorrência, né? Qual objetivo o direito da concorrência deve perseguir? E aí você tem vários tipos de resposta diferentes para essa pergunta. Alguns autores vão dizer que os objetivos do direito da concorrência têm alguma ligação com aspectos de eficiência econômica. Outros autores vão falar que não necessariamente você precisa perseguir algum aspecto de eficiência econômica. Dentro dos autores que dizem que deve ser objetivo do direito da concorrência perseguir a geração de eficiência econômica ou algo semelhante a isso, você tem um grupo de autores que vai dizer que o objetivo do direito da concorrência deve ser perseguir o bem-estar do consumidor. Só que houve muito debate, e há muito debate sobre o significado dessa expressão, bem-estar do consumidor. O que é perseguir bem-estar do consumidor? É beneficiar o consumidor? Se é beneficiar como? Reduzindo o preço, aumentando qualidade, gerando bem-estar, sob uma definição de qual autor, né? Você tem diferentes autores tentando definir bem-estar, você tem diferentes autores tentando definir eficiência. Então, apesar de esse ter se consolidado ao longo do tempo como um objetivo a ser perseguido pelo direito da concorrência, e talvez o principal, o mais repetido por autoridades antitrust, por autores, por professores, etc., há uma divergência em relação ao significado dessa expressão. Portanto, resumindo, muita gente diz que o objetivo do direito da concorrência deve ser perseguir o bem-estar do consumidor. Muita decisão de órgão antitrust diz que aquela decisão deve ser daquela forma porque ela persegue o bem-estar do consumidor, assim você vai estar promovendo o bem-estar do consumidor, mas não se diz, em geral, qual o bem-estar do consumidor, o que isso significa, né? E aí, uma primeira etapa, talvez, que a gente vai poder falar um pouco adiante, desse estudo, era primeiro identificar quais os possíveis significados de bem-estar do consumidor, né? Bom, se há divergência sobre o significado dessa expressão, vamos tentar sistematizar aqui quais os possíveis significados, né? Então, esse foi um incômodo que surgiu quando eu estava fazendo meu doutorado sobre objetivos. Eu vi que esse objetivo era um objetivo que em si era muito divergente. Você tinha divergência sobre os objetivos e dentro desse você tinha divergência sobre o que ele significava.
E aí, depois de algum tempo, de ter terminado o doutorado, resolvi focar nesse em específico para tentar identificar, bom, o que os autores realmente falam, o que cada autor fala que é bem-estar do consumidor. E a partir daí, identificar o que as autoridades entendem por bem-estar do consumidor, ou se elas não têm uma interpretação específica, não adotam um autor específico. Eram esses os incômodos iniciais ali. Obrigada, Rodrigo. E, Gustavo, entrando um pouco mais a fundo nessa análise que o Rodrigo começou a fazer, qual é a centralidade, então, do conceito de bem-estar do consumidor para as análises concorrenciais? Bom, então, antes de mais nada, pessoal, muito obrigado pelo convite. É um prazer e uma honra poder vir ao PG On Air e conversar com a Michelle, com o Rodrigo e ter a oportunidade de explicar o artigo para os ouvintes do podcast. Bom, então, o Rodrigo já explicou um pouco essa questão meio estranha que a gente tem com o bem-estar do consumidor, de ser um objetivo que retoricamente é muito potente, né? É uma ideia muito agradável você pensar que você tem um ramo do direito que é orientado para o bem-estar do consumidor nas transações econômicas, mas que não há exatamente um consenso sobre o que ele é. Isso impacta em todas as frentes da atuação do antitrust. Na atual lei da concorrência brasileira, a gente tem uma menção ao bem-estar do consumidor especificamente na parte dos atos de concentração. Mas a atuação do CAD ela vai muito além disso. O CAD vai fazer tanto a revisão de atos, a gente chama tecnicamente atos de concentração, mas como uma simplificação dá para pensar nisso como fusões e aquisições, como joint ventures, essas operações que levam a algum tipo de concentração de mercado. E o CAD também atua no controle de condutas anticompetitivas. E aí aqui a gente pode pensar em cartéis, a gente pode pensar também em condutas individuais de restringir o acesso a um determinado mercado, alguma coisa desse tipo. E o objetivo do bem-estar do consumidor, apesar de ele estar articulado na lei na parte dos atos de concentração, como a nossa análise empírica demonstrou, ele é utilizado, pelo menos retoricamente, pelo CAD em todas as suas frentes de atuação. Então, de um modo geral, o que a gente tem é que parece haver um certo consenso dentro do CAD e extraindo isso dos votos e dos documentos que a gente analisou, que de fato o bem-estar do consumidor, seja lá o que ele for, é de fato o objetivo máximo da nossa autoridade antitrust. E aí a gente tem alguns outros objetivos delineados na lei também, enfim, que vem da atuação do CAD mais ampla, mas o bem-estar do consumidor ele tem de fato essa centralidade, pelo menos enquanto um conceito retórico, na atuação mais ampla do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Perfeito, muito obrigada, Gustavo. E Rodrigo, então quais foram as principais diferenças doutrinárias que vocês encontraram quanto à definição do conceito de bem-estar do consumidor? Ótimo, Michelle. Então, partindo dessa dificuldade de se identificar uma descrição, uma explicação única sobre o que é bem-estar do consumidor, a gente começou a estudar diversos autores reconhecidos historicamente no âmbito do direito da concorrência, e a gente identificou 4 principais posições de 3 autores, né? Um dos autores mudou de posição ao longo do tempo, né? Quais são os autores? Então a gente tem de início talvez o autor mais relevante para a história do direito da concorrência, que é o Robert Bork, né, que determinou muito como o direito da concorrência se desenvolveu ao longo dos últimos anos e se desenvolve até hoje, né, apesar de particularmente eu discordar de muitas posições do Bork, não dá para negar que ele, com a contribuição dele, acabou definindo os passos do direito da concorrência nas últimas décadas. Então, uma posição foi a dele, que a gente conseguiu identificar. Uma outra posição foi do Herbert Hovenkamp, que é um autor também desses mais citados do mundo no direito da concorrência. Eu tive o privilégio de estudar com ele durante um ano nos Estados Unidos,
e realmente ele continua, apesar de já ter uma idade mais avançada, continua produzindo 10 papers por ano, só trabalha. E ele tem uma posição muito característica sobre o significado de bem-estar do consumidor. E você tem um outro autor, que é o Robert Land, que de início a gente identificou uma posição dele sobre o que seria bem-estar do consumidor, e ao longo do tempo, em papers mais recentes, a gente identificou que ele meio que mudou de posição, né, sobre o que significava bem-estar do consumidor, ou como isso deveria ser interpretado nas análises concorrenciais. Tentando resumir muito brevemente, eu recomendo que nossos ouvintes leiam o artigo para tentarem entender, porque lá tem alguns gráficos que explicam isso mais didaticamente. Mas o Bork, ele fez uma confusão aqui, é pacífico hoje que ele fez uma confusão quando ele estava chamando esse conceito de bem-estar do consumidor, ele estava se referindo a um outro conceito que é muito utilizado também no direito da concorrência, que é o conceito de bem-estar agregado ou bem-estar total, né? Ele chamou o que é bem-estar total, bem-estar agregado, de bem-estar do consumidor, com uma estratégia ali para tentar convencer o seu público de, olha, vamos perseguir o bem-estar do consumidor, que é muito mais vendável, né, do que dizer vamos perseguir o bem-estar total, né? Ninguém quer prejudicar o consumidor, né? Então o bem-estar do consumidor é mais fácil de atingir o público, de convencer as pessoas de que aquele deve ser o objetivo do direito da concorrência. Então, para ele, o bem-estar do consumidor se confundia com uma análise de bem-estar total, na qual você tenta sopesar as eficiências produtivas que são geradas, por exemplo, em virtude de um ato de concentração, de uma determinada conduta anticompetitiva, com as ineficiências alocativas, que a gente chama de peso morto ou deadweight loss. Era isso que ele propunha. O Hovenkamp, diferentemente, propõe uma outra interpretação muito focada na tentativa de se reduzir ao máximo as ineficiências alocativas decorrentes de uma conduta ou de um ato de concentração. Então ele está muito preocupado com a produção, né? Segundo ele, talvez o caminho para você aumentar, um dos caminhos para você aumentar o bem-estar do consumidor é você manter alta a quantidade produzida, que assim você acaba não gerando ineficiência alocativa e garantindo que os consumidores não vão ser prejudicados, ou se forem prejudicados, que vão ser compensados de outra forma. Ele resumia, até nas aulas dele, de uma forma bem didática, que garantir bem-estar do consumidor é garantir que o consumidor não vai ser prejudicado, basicamente, né? Então, se eventualmente um ato de concentração gerar um aumento de preço, esse ato de concentração não poderia ser aprovado dessa forma, porque vai prejudicar o consumidor, a não ser que ele gere eficiência que de fato compense aquele aumento de preço, e que o aumento de preço, no final das contas, não aconteça, porque a eficiência vai compensar o aumento de preço. O Land, ele estava preocupado mais não com o aumento de preço em si, porque gera uma ineficiência alocativa, mas ele estava preocupado com a transferência de riquezas entre consumidores e produtores, num primeiro momento. Então, se você, por exemplo, em virtude de um ato de concentração, aumenta um preço de um produto porque você gerou acúmulo de poder de mercado, o produtor agora é mais poderoso, consegue eventualmente aumentar o preço porque ele tem menos concorrentes, né? Se ele consegue isso, o mesmo produto que antes custava 5, agora vai custar 6. Você está fazendo uma transferência adicional de recursos do consumidor para os produtores. E o Land era muito revoltado contra isso. Nos papers ele se descreveu se demonstrou de uma forma bastante revoltado contra isso, chamando até distorção do consumidor essa transferência de recursos. E depois, em papers mais recentes do Land, com outros autores, ele se demonstrou mais preocupado com a possibilidade de escolha do consumidor em relação a competidores diferentes, né? Então, por exemplo, de novo, se você tem um ato de concentração, antes você tinha um número maior de competidores do que pós-ato, né? Pós-ato reduz um que está sendo adquirido ou que se uniu a outro. Então, você reduz a possibilidade de escolha
do consumidor. O consumidor antes tinha mais produtores dentre os quais ele podia escolher, agora ele tem menos produtores dentre os quais ele pode escolher. E você teria que, para garantir o bem-estar do consumidor, garantir uma possibilidade ampla de escolha para o consumidor de diversos competidores diferentes. Isso seria garantir o bem-estar do consumidor, nessa outra interpretação. Então a gente identificou esses autores e outros autores também, sempre se referindo a esses autores, a uma posição do Hovenkamp, ou a uma posição do Bork, ou a uma posição do Land, de modo que a gente identificou essas 4 posições como, talvez, muito provavelmente, as mais recorrentes na doutrina ou na teoria do direito da concorrência. E a partir dessa identificação, a gente falou, bom, será que o CAD adota uma delas, né? E aí o nosso paper acaba tomando um outro caminho, que é o caminho empírico. Até aqui ele é um paper teórico, né? Estou olhando para a teoria, estou olhando para a doutrina, e tentando entender o significado de uma expressão específica. A partir de agora que eu identifiquei 4 significados, eu quero ver qual deles é adotado por uma determinada autoridade antitrust. E aí a gente começou a desenvolver essa segunda parte da pesquisa, que foi totalmente empírica. Legal. Metodologia de forma bastante detalhada no artigo, né? Como que foi o processo de construção da amostra de casos, Gustavo? Foi trabalhoso. Não, na verdade, a, a situação que a gente encontrou foi a seguinte: existe hoje uma ferramenta de pesquisa de jurisprudência que é facilitada pelo CAD, é, e, e existe também o modo, vamos dizer, o modo tradicional de fazer pesquisa nesse tipo de processo, que é puxando os processos pelo sistema de gestão processual do CAD, tá? São sistemas diferentes. É, Só que a gente não tinha certeza da integração dessas duas bases de dados, da integração completa dessas duas bases de dados. E aí já fica a dica para quem quiser fazer alguma pesquisa parecida com a nossa, ou algum tipo de outra pesquisa empírica no CAD, a gente encontrou que, de fato, essas bases não são perfeitamente integradas. Então, a gente fez uma busca por termos nas duas bases, e focando em casos, em documentos no geral que citavam bem-estar do consumidor, olhando para as diferentes entidades dentro do CAD, né, para as diferentes CGAAs, para a Superintendência Geral, enfim, para os demais órgãos, para os demais, a gente chamou de emissores de documentos, né, para os conselheiros e tudo mais. E a ideia aqui era ter um panorama de todos os casos em que o CAD citou o objetivo do bem-estar do consumidor diretamente. Então, o que a gente fez foi montar essas duas amostras separadamente, e aí depois, utilizando alguns dados comuns entre as duas amostras, fazer um tipo de controle de limpeza dessa base final, eliminando resultados repetidos, que de fato tinham muitos, mas identificando também quais que eram os casos que estavam numa base e não na outra, e montando assim a amostra mais completa que a gente tinha acesso naquele momento, a partir dessa junção desses dois grandes grupos. E se a primeira tentativa aqui era de identificar uma filiação mais clara do CAD a algum desses elementos doutrinários, isso logo se provou bastante difícil. A maior parte dos casos que a gente levantou, e depois eu entro nos dados em si exatamente, mas a imensa maioria dos casos que a gente encontrou não indicava nenhuma filiação e nenhuma definição do conceito de bem-estar do consumidor. Então a gente utilizou uma metodologia suplementar de identificar o que a gente chamou de proxies. Então, em vários dos documentos que a gente encontrou, a menção ao bem-estar do consumidor, ela vinha acompanhada de alguma outra variável concorrencial mais estabelecida. Então, preço, quantidade, qualidade. A gente teve muitas menções à eficiência, à inovação. Então, a gente utilizou essa metodologia suplementar para entender bom, tudo bem, a gente não tem uma filiação clara do CAD a alguma dessas correntes teóricas, mas a gente consegue ter um panorama de para onde o CAD está olhando para pensar a definição do bem-estar do consumidor, porque o bem-estar do consumidor é esse conceito aberto,
como a gente vinha discutindo. Quais foram os conceitos que foram mais utilizados como proxies do bem-estar do consumidor e como essa discussão, então, acabou se traduzindo aqui no Brasil? Então, Michele, dentro da nossa análise, a proxy que foi mais correlacionada com o bem-estar do consumidor, não surpreendentemente, foi o preço. E eu digo não surpreendentemente porque uma parte do debate contemporâneo sobre o bem-estar do consumidor tem a ver exatamente com uma crítica a uma ênfase excessiva na análise de preço, quando se fala em bem-estar do consumidor, que algumas autoridades concorrenciais supostamente têm e não deveriam ter, enfim, esse é o debate. A gente identificou isso entre os casos que mencionavam proxies, a gente identificou uma maioria que mencionava o preço, mas a gente também identificou outras proxies suplementares, como qualidade, quantidade. A gente teve algumas referências à exclusão de concorrentes como algo que tinha impacto no bem-estar do consumidor. A gente teve até, essas foram bem residuais, mas a gente teve até algumas referências à proteção da informação dos consumidores, a uma proteção a uma liberdade de escolha, e teve várias menções à inovação e investimento em pesquisa e desenvolvimento, que mostra uma análise um pouco mais completa entre esses casos que tiveram proxies. O problema que a gente encontrou na amostra, na verdade, é anterior. A ampla maioria dos casos não tem essa referência. Então, 56% dos documentos não tinham nem uma definição e nem uma menção a uma proxy. E a gente analisou 355 documentos ao todo. Desses 355, então, só 15 adotaram uma definição expressa de bem-estar do consumidor, e outros 142, 40% da amostra, tinham alguma proxy. Então, a gente tem um cenário em que a gente não pode falar de um consenso que possa ser extraído desses casos, sobre o sentido do bem-estar do consumidor, e sobre quais são as proxies mais relevantes, mas a gente tem essa análise do universo das entidades entre a Superintendência Geral e dos conselheiros que fizeram correlações expressas com as proxies que eu trouxe no começo da resposta. E aí é interessante a gente assinalar que dentro dos casos que tem uma definição expressa de bem-estar do consumidor, desse universo de 15 casos, a ampla maioria adota, na verdade, uma definição que a gente não falou ainda nessa resposta, que é a definição do Guia de Análise de Atos de Concentração Horizontal, do CAD. Então, é uma reprodução resumida de um trecho do Guia H, que explica como o critério de bem-estar do consumidor tem que ser usado na análise concorrencial. Eu vou até pedir licença para ler, porque ela é instrutiva no sentido de que ela lembra um pouquinho a do Hovenkamp, mas não é exatamente o critério do Hovenkamp que o Rodrigo explicou agora há pouco. E essa definição é bem-estar do consumidor, 2 pontos, para que uma eficiência seja contabilizada no sentido de compensar os prováveis efeitos negativos ao bem-estar coletivo, não basta que gere reduções de custo, aumento de lucro ou outros benefícios que sejam incorporados unicamente pelas empresas fusionadas, mas que parte relevante dos benefícios decorrentes seja repassada aos consumidores. Então, a gente tem uma rejeição ao bem-estar coletivo puro e simples, mas a gente também não tem uma adoção de uma proteção estrita ao consumidor. Esse trecho do Guia H, ele está se referindo à parte de análise de eficiências da operação e de como esses benefícios, essas eficiências vão ser repassadas aos consumidores. E aí a gente tem outros trabalhos, e aí vou citar um deles, que é o trabalho da Cíntia Bezerra, que fizeram análises empíricas também do CAD e viram que há problemas no modo como são conduzidas as análises de repasse de eficiências aos consumidores, que não há um critério quantitativo claro para determinar essa fase final da análise. Então, os nossos artigos acabam conversando nesse sentido também, para chegar a essa conclusão de que o CAD acabou desenvolvendo numa prática própria um padrão que incorpora elementos, sem dúvida, da definição do Hovenkamp, mas não é exatamente essa definição.
E aí, só para assegurar que eu estou dando a resposta mais completa aqui, é bom a gente ressaltar também que a gente teve, nos 3 outros documentos com definições expressas, a gente teve 2 documentos mencionando a definição do Hovenkamp diretamente, e teve um documento que fazia uma menção à definição do Bork, mas esse documento, primeiro, ele é bastante antigo, ele é da lei anterior ainda, e ele adota a definição do Bork de um modo um pouco impreciso, porque apesar dele fazer essa referência expressa, inclusive ao livro do Bork, ele enfatiza muito a eficiência alocativa, que dentro de uma discussão de bem-estar agregado, na verdade, há um trade-off, tem uma questão de compensar a ineficiência alocativa com a eficiência produtiva, então acaba ficando uma situação um pouco equivocada, um pouco imprecisa, apesar dessa referência expressa ao Bork também. Então, acho que a grande conclusão aqui é de que falta ainda uma definição concreta de bem-estar do consumidor para o CAD empregar, e que nessa falta o CAD acabou desenvolvendo por uma prática própria uma definição que é subteorizada, que está num guia interno do CAD, que não é um documento vinculante, mas que é um documento que orienta o procedimento administrativo de controle de condutas. Perfeito, Gustavo. Muito obrigada. E, Rodrigo, como que essa indefinição quanto à definição de bem-estar do consumidor que o Gustavo estava comentando afeta, então, a atividade regulatória do CAD? Acho que ele acabou mencionando um pouco como afeta, né? Como você tem uma indefinição teórica, você tem 4 autores falando coisas muito importantes, todos eles falando coisas diferentes, definindo a expressão de forma diferente. Isso gera um impacto no próprio, não só no CAD, em todas as autoridades concorrenciais que tentam adotar esse critério como um critério para definir controle de condutas e controle de estruturas, principalmente, né? Então, como esse conceito chega na autoridade, ele chega como uma expressão muito bonita. Quem é contra o bem-estar do consumidor? Ninguém é contra o bem-estar do consumidor. Agora, você entender o que isso significa se torna mais complexo, né? Porque você tem que, naturalmente, acabar adotando um dos autores ou adotando uma nova definição dentro dessa confusão, de opiniões diferentes. Então, isso dificulta não diria que é ruim, é bom você ter opiniões diferentes, né? Mas dificulta, torna mais complexa a atividade da autoridade concorrencial, que, consequentemente, tem que enfrentar essa complexidade de uma forma complexa, né? Ela é complexa. E aí o que a gente identificou, na maioria dos casos, é que a complexidade não é enfrentada como tal, né? Ela não é enfrentada em muitos casos, na maioria dos casos, né, da nossa pesquisa empírica. A expressão é utilizada, mas a complexidade do seu significado não é enfrentada. Então, a gente acaba concluindo que a expressão é utilizada de forma retórica, né, para construção de um voto em determinado sentido, de um parecer em determinado sentido. Então, acho que não tenho a pretensão, obviamente não tenho a pretensão de fazer com que, por meio desse artigo, a atividade regulatória do CAD se altere, alguma coisa assim. Jamais. Mas eu acho que, do ponto de vista acadêmico, parece uma reflexão importante, né? Se essa complexidade da terminologia não está sendo enfrentada na autoridade, para que a expressão está sendo utilizada? A gente não precisaria utilizar essa expressão, né? Porque um voto não precisa... Não me parece que precise ser retórico, né? Um voto tem que ser técnico, explicar as razões pelas quais, um parecer da mesma forma,
né? Uma petição tem que ser retórica de um advogado, mas uma decisão talvez não. Então, talvez um caminho seja não utilizar mais bem-estar do consumidor como critério, ou um outro caminho seja enfrentar a complexidade dessa expressão e encontrar o que é bem-estar do consumidor para o órgão de concorrência, seja o CAD, seja qualquer outro. A primeira opção não é tão radical assim. Muitos autores têm, como eu disse no começo aqui da nossa conversa, têm questionado o bem-estar do consumidor como um objetivo do direito à concorrência. E mesmo no Brasil, no CAD, em outras autoridades também, essa análise de eficiência, dentro da qual a gente busca o bem-estar do consumidor, ela tem que ocorrer geralmente só no final da análise de um ato de concentração, de uma avaliação de uma determinada conduta. Então, quando a gente faz esse tipo de provocação, olha, talvez o termo não esteja sendo tecnicamente utilizado da melhor forma. Geralmente a resposta que vem mas ele nem é tão determinante assim para as decisões, porque ele só aparece no final de uma decisão. E aí essa era uma curiosidade que a gente tinha também, né, Gustavo? Se aparecia só no final mesmo. E aí a gente se surpreendeu ao ver que não aparece só no final, aparece de forma retórica mesmo, ao longo das decisões, dos pareceres e tudo mais. Então, um terceiro caminho seria a gente evitar a utilização do termo onde ele não é necessário, talvez, né? E só utilizar quando você realmente for fazer uma análise de bem-estar. E quando você vai realmente fazer uma análise de bem-estar, aí, consequentemente, você acaba tendo que utilizar os critérios que são tecnicamente definidos dessas 4 formas ou de uma outra forma. Mas quando você usa essa expressão em outros lugares, que não naquele lugar que você vai parar e vai fazer uma análise de bem-estar, ele é usado só retoricamente. E aí você não sabe com qual significado ele está sendo usado retoricamente. Isso gera uma indefinição, uma confusão, uma imprecisão e talvez uma abertura para contestação daquela própria decisão, né? Do ponto de vista de segurança jurídica, talvez seja melhor para aquele que está decidindo, está fazendo um parecer, não se utilizar dessa decisão, porque ela é uma decisão, dessa expressão, porque ela é uma expressão que gera conflito interpretativo, a não ser que se utilize dela definindo o que ela significa, porque se você usa ela sem definir o que ela significa, você abre espaço para contestação judicial daquele voto, né? Então, acho que são algumas consequências possíveis assim que eu consigo imaginar, mas não espero uma mudança em virtude dos dados que a gente identificou. Seria desejável, mas não sei se não sou tão pretensioso assim. Gustavo, se você quiser acrescentar alguma coisa também. Nessa última pergunta, assim, tô super de acordo com o Rodrigo. Acho que a gente não tem a pretensão de alterar prática do CAD. Eu acho que a ideia é mais chamar a atenção tanto de, enfim, quem está praticando o direito antitrust, mas também de outros acadêmicos e sugerir uma agenda de pesquisa empírica sobre esse padrão do CAD, porque o CAD efetivamente adota um padrão que é subteorizado. E a gente não tem hoje uma clareza dos impactos desse padrão específico. Isso não está estudado, isso não está elucidado. A gente tem outros estudos, inclusive a tese de doutorado do Rodrigo, que é bastante substancial sobre análise de atos de concentração no CAD, mas a gente tem poucos estudos empíricos da prática do CAD, e agora a gente chega à conclusão que há esse outro padrão. Então, falta muita coisa ainda nessa agenda. Falta a gente entender como é que esse padrão que a gente documentou está relacionado com outros fenômenos que já estão documentados, e falta também a gente desenvolver uma teorização mais ampla desse padrão, entender quais são as limitações dele, à luz de outros estudos e à luz de futuros estudos também. E acho que abre-se uma nova agenda de pesquisa nesse sentido. De novo, assim, não é uma pretensão de alterar a prática do CAD, é uma pretensão de criar uma nova agenda de pesquisa aqui, a partir disso que a gente documentou, e também um pouco inspirar outras pessoas a fazer esse tipo de movimento que a gente fez,
e a conduzir outras pesquisas que estejam preocupadas em documentar a atuação do CAD a partir também dessa nova luz que a gente está jogando sobre a ideia de bem-estar do consumidor. E, eventualmente, documentar outras instâncias disso, olhar para outras autoridades concorrenciais em outros países, né, obviamente, e entender como isso está evoluindo e como que o padrão brasileiro ele está se comparando com outras instanciações do padrão do bem-estar do consumidor. Acho que é mais isso. Perfeito, Gustavo, muito obrigada. E acho que hoje a gente pode ficar por aqui. Rodrigo, Gustavo, muito obrigada por terem compartilhado o artigo conosco. A gente recomenda que todos os nossos espectadores leiam o artigo também, que está disponível para download na rdm.org.br. Tenho certeza que ele vai render uma discussão muito qualificada. Eu que agradeço, Michele, um prazer conversar com você, conversar com o Gustavo à distância. Espero que a gente possa conversar pessoalmente em breve também. Muito legal, obrigado. Bom, pessoal, queria só realmente agradecer mais uma vez a oportunidade de vir aqui, é uma honra enorme, eu sou ouvinte do PG On Air, então estar agora na posição de quem vem apresentar alguma coisa aqui, falar alguma coisa aqui, é muito legal, enfim, é um prazer retornar ao podcast, e Rodrigo, pode deixar, tô chegando no Brasil já, a gente toma um cafezinho, tô morrendo de saudade de vocês. Um abraço para todo mundo. E muito obrigada a todos por nos acompanharem neste episódio do PG On Air. Se você aí de casa quiser ficar por dentro das mais diversas novidades do universo jurídico, não esqueça de se inscrever e ativar as notificações, além de nos seguir nas redes sociais, que estão na descrição do vídeo. Tem alguma dúvida ou sugestão? Deixa aqui nos comentários que nós vamos te responder. Muito obrigada a todos, semana que vem tem mais.